Então, vou mostrar aí como que você pode baixar, né, mosaicar imagens da Sentinel e exportar para o TIFF, para GeoTIFF e trabalhar no GIS de qualquer maneira. E é incrível como o Google Earth Engine facilita esse processo, né? Antes você tinha que baixar as imagens, fazer um mosaico. Então eu vou mostrar aqui eu abri aqui um projeto. E você não precisa ter tanto conhecimento em linguagem de programação, né? No caso aqui JavaScript. Você pode pegar os scripts prontos, né? Depois eu vou deixar esse script já no link. Mas, por exemplo, o primeiro passo aqui, ó, você escolher uma área. Então, normalmente eu trabalho por aqui mesmo, nos sertões. Então, mas pode ser qualquer área, né? Vou pegar essa região aqui, ó. Então, vamos pôr o satélite aqui para você ver, ó. A borda de bacia, tá vendo? Interessante. Então, o primeiro passo aqui, a gente vai desenhar um retângulo. Da área de interesse. Então, vamos pôr aqui. Beleza. Você vê aqui que ele criou uma variável, né, com as 4 vértices. Então a gente pode chamar de área igual a geometry. Aí eu quero centralizar essa área sempre quando eu entrar, né? Então eu vou mandar o mapa centralizar o objeto. No caso, área. E o zoom pode ser 10, 9, você pode escolher um zoom aqui. Então, a primeira coisa, a gente criou uma variável área, né? Deu o nome de geometria, que é essa área aqui. E sempre que eu executar isso aqui, ele vai centralizar nessa área. Beleza. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que obter a coleção de imagens. No caso, eu quero a Sentinel 2. Você pode procurar aqui, tá vendo? Sentinel 2. Olha lá, level 2A. Você pode vir aqui no catálogo. Eu vou no catálogo, que é mais visual, né? Então, você pode visualizar todos os datasets. No caso, Landsat, moldes mais populares, ó. Eu clico em Sentinel. Aqui tem as várias missões, né? Olha lá, 1, 3. Cada um tem uma. E o que eu quero é o 2. Aí dentro do 2, eu quero o 2A. Né? Ele vai de 2017 até o presente. Então eu clico aqui. Ele tem um sensor multispectral. O que isso quer dizer? Ó? Tá vendo? Ele tem cerca de uns 20 sensores, né? Cada um tem uma resolução espacial diferente, né? Então, por exemplo, a banda 1, aerosóis, o verde, olha lá, tem resolução espacial de 10 metros, bem bom. O proximal, né, o infravermelho proximal, 10 metros. Como a gente quer apresentar, a gente pode pegar essas 3 aqui, ó. Eu vou mandar filtrar por essas 3 bandas. É só para você ver que tem vários, né? A gente vai usar algumas tabelas classificadas aqui, né? Por exemplo, cobertura de nuvem. Esses exemplos aqui você pode copiar, abrir já direto no editor, ele já vai dar um exemplo. No caso, o que a gente tem que fazer aqui, ó? Tá vendo? Eu vou querer copiar essa tag aqui. Então, no meu caso aqui,
Vou criar uma variável Sentinel2 que vai ser igual a essa coleção aqui. Agora eu posso gerar outros parâmetros, né, para ela ficar melhor. Se você vir aqui em documentação e colocar image collection, você vai ver todos os argumentos possíveis. Tá vendo? Filter bounds. Nós vamos usar alguns. Por exemplo, eu vou querer toda essa coleção, que ela é global. Não, eu vou querer aqui, ó, filter bound. Ou seja, ele cria um atalho, né, ele vai reduzir, como se fosse um clipe. Então a primeira aqui, ó, vou digitar filter bounds. Qual geometria? Área. Vírgula. Nem precisa. Na verdade, eu tenho que pôr um ponto aqui. Ponto. Tem um filter date aqui, ó. O início e o fim. Como a gente veio aqui, ela começa em 2000, ó, available 2017 até hoje, novembro de 2021. Então vamos pegar o último ano, né? Então vou pôr aqui, ó, filter date, ou seja, vou filtrar por data, date. Aí a gente tem que usar esse formato ali. No caso, vou por 2019 01 vírgula, vamos pôr aí 2021 06 outubro 01, por exemplo. Então ele vai baixar a imagem por essa quadrícula, vai filtrar a data e vai escolher as imagens dentro dessa, vai selecionar um bocado de imagem. Um outro também interessante é esse aqui, ó, filter metadata. Ou seja, você pode usar uma série de dados que vem, né, dentro do então aqui já vem dentro dessa coleção. Tá vendo lá? Alguns comandos, né? Menor que, maior que. Então a gente vai escolher filter meta data. A gente quer a menor, no caso, cobertura, né, de nuvens. Então
Então a gente vai pôr o nome do metadado, o operador, então dou um vírgula aqui, ou seja, o operador, né? Less than, e o valor, no caso aqui, por exemplo, 10%, 5%, entendeu? Aí você viu que ela é multiespectral, né? Se eu não mexer aqui, o que acontece? Talvez a imagem vai ficar muito grande. Então, o que eu quero? Eu quero uma resolução boa, 10. Normalmente a gente faz B4, B3, B2, né? Olha lá, o vermelho, o verde e o azul. Mas a gente pode experimentar essa aqui, ó. True Color, né? Então vai ser TGI-R, TGI-G, TGI Blue. Então, vermelho, no lugar de eu usar o azul, o vermelho, o verde e o azul, eu vou usar aqui o vermelho, o verde e o azul, ok? Então vou usar aqui ponto select, vou criar aqui TGI True Color, né? Não, C True Color Image, True Color Image R, vírgula, True Color Image Green, vírgula, True Color Image Blue. Beleza. Eu acho que aqui já dá um filtro legal. Feito isso, o que é interessante a gente fazer? Feito isso, já dá para você testar. Quer ver? Print Sentinel 2. Se eu der uma executar aqui, se não tiver nada escrito errado aqui, aqui no caso é o seguinte, não existe espaço, né? Ele vai entender como uma outra variável, então eu tenho que juntar aqui. Eu esqueci desse underline. Beleza, ele executou, tá vendo? O que ele fez aqui, ó? De acordo com essas características aqui, ele selecionou pelo período essas imagens aí com todos esses propriedades, né? Beleza. No caso aqui, isso aqui era só pra gente ver que tá funcionando. Deixa aqui como comentário. Vou criar uma nova variável aqui. Vou pôr Sentinel 2 mediana. Para que a gente faz isso? Sentinel 2 ponto. Porque é legal para ele tirar os outliers. Às vezes você tem um pixel zerado onde não é para ter um muito alto. E ele vai ver esses muito distantes e vai suavizar, né? Para as imagens pequenas assim fica mais apresentável. Aí a gente pode pôr a área, certo? E pode apresentar aqui sempre que você tiver dúvida aqui, ó, você vem aqui, eu não coloquei, né? Tá vendo? Faz parte também da biblioteca aí, Image Collection. Reduz a Image Collection calculando a mediana de todos os valores para cada pixel através de um stack que combina com as bandas. A gente pode pôr 100 compras, vocês verem. E por último a gente vai usar
função map. No caso, add layer, tá vendo? Ou seja, aí ele vai adicionar essa camada aqui, né? Porque por enquanto não tem camada nenhuma. Então, map, add layer. A única camada que a gente tem aqui é o geometria, ó. Vou desligar ela, ligar. A gente vai adicionar ela agora. Então, no caso aqui, Sentinel 2 Median. Mediana da Sentinel 2, da Mari. Vou pôr uma vírgula. E depois a gente complementa isso aqui. E a gente pode dar um nome. Mediana Mosaico Sentinel 2. Pode dar um run. Eu esqueci aqui um ponto e vírgula. Provavelmente já deu erro. Aqui ponto e vírgula. Sentinel 2 Median. Sentinel 2 Median. Vamos ver. Sentinel. Opa, tem um S maiúsculo aqui. Ele é case sensitive, né? Você não pode errar no caso. Beleza? Ele cortou aqui pela... A gente vai desligar a geometria aqui. Eu vou aumentar o zoom aqui. Deixa eu ver se o 9 diminuiu, não lembro. Diminui. Viagem. Vou aumentar aqui para 12. Então, tá vendo? Ele usou já a True Color, né? Lembrando que com esse script aqui, se você quiser abrir, você só vai ter que mudar essa variável aqui. Você vai vir cá e criar a sua, tá bom? Ou seja, você não vai precisar saber essa programação não. Tô passando passo a passo só para mostrar, né? Mas nesse caso aqui, a gente pode melhorar, tá vendo? Esse aqui é o nome que a gente deu, né, Mela? Mediana Sentinel 2. Aí ele jogou no canal vermelho, verde e azul. Posso dar uma reapresentação aqui. Vamos ver se ele intensifica. Ó, ele intensificou, né? Eu posso importar aqui, ó. Tá vendo que ele criou uma visualização de acordo com essa quadrícula? Então agora posso mudar o nome dela aqui. Visualização S2. Então eu posso vir aqui agora e preencher. Vis, o nome que eu dei ali. Vis S2 Median. Por quê? Que aí ele vai salvar, tá vendo? Ele salvou aqui de 36 até 186 o valor do pixel. Então toda vez que eu executar agora, ele já vai ter salvo essa... Aqui provavelmente eu coloquei alguma coisa errada. A gente vai ver o que é. O V minúsculo aqui, ó. Não era um objeto. Tá vendo? Ficou melhor aqui.
Bem, depois disso, pessoal, é só exportar a imagem. Tem algumas funções para isso. Pode vir aqui em documentação, export image, tá vendo? Então você pode ir para o asset, que aqui é o seu próprio banco, né? Quando você tem a sua conta do Earth Engine, você tem aí um espaço, né? Como se fosse um Google Drive próprio. Pode mandar para storage ou para o Drive. No caso, o mais comum é mandar para o Drive, que é o Google Drive, né? Que você já tem. Então o que a gente vai fazer? export.image, no caso lá, toDrive. Drive é junto, né? E agora uma série de argumentos que a gente pode colocar. Então, vou colocar image é a Sentinel 2 Median. A região, não precisa a região, porque já está cortado, né? Você pode pôr, se for o caso. A escala, você lembra que era 10 metros? 10 metros. A pasta, ele pode, se você colocar, ele vai criar. Como é a borda de bacia, eu vou colocar aqui bacia. O sistema de coordenada ele vai puxar, mas você pode especificar também. Agora aqui é importante também, você pode colocar o máximo aqui, que é 1 elevado a 13, que seria o tamanho do pixel, né? A resolução que ele vai exportar, né? No caso, você escolhe a máxima. Pode fechar a chave. Ponto e vírgula. Então o que ele vai fazer aqui agora? Você vai dar um run. Tá certo. Eu tenho que criar aqui. O que aconteceu? Ele criou e ele cria uma task aqui, uma tarefa, tá vendo? Que é justamente você exportar essa figura. Então aqui é a tarefa, né? Só você pode sem espaço, né? Aqui tá vendo? Ele pegou um sistema de coordenada, a escala, a pasta, se não existir, ele vai criar e você pode dar um nome. Borda bacia. Tá vendo? O formato padrão aqui, tem outro aqui, mas eu recomendo esse aqui, que você pode abrir em QGIS, em ArcGIS. Beleza. A partir daí ele vai executar aqui, ó. Se demorar muito eu vou cortar, mas eu creio que a imagem não é tão grande assim. Você pode escolher outras bandas, né? Pode fazer outras composições. Pode não selecionar nada aqui, que aí no caso vai todos as bandas, né? E agora é só a gente aguardar aqui o tempo que ele vai demorar. Então, pessoal, copiou. A gente pode abrir aqui no Drive. Eu vou vir aqui no Catalog.
Dá um refresh. Beleza, aqui ó, borda bacia. A gente pode arrastar pra cá. Pedir ele pra criar, né, as pirâmides. Lembrando que com esse script aqui, você consegue fazer de qualquer Copérnicos aqui, né? Qualquer. Você só vai mudar o desenho do seu geometry aqui. Cadê? Beleza. Aí, ó. Baixou, né? Aqui é a bacia do Araripe, para quem já ouviu falar. Sertãozão. Vou mostrar ela aqui. Beleza, pessoal? Depois você salva aqui e pode aproveitar esse script quantas vezes quiser. Vou deixar ele disponível aí no GitHub. E sendo útil aí ou querendo aprender outras coisas, você pode falar aí que a gente, para quem não sabe usar, né? Lembrando que essa conta é grátis, é do Earth Engine. Às vezes demora um pouquinho para provar, mas todo mundo que tem um e-mail Gmail válido pode ter trabalhar com esse API. E lembrando que ele é bem mais poderoso, né? Landsat, uma revolução aí. E o poder de processamento da sua máquina não importa muito, porque eu esqueci de mencionar, mas aqui falou, né? Se alguém voltar o vídeo vai ver que foi processado no servidor. Então isso aqui, essas imagens são processadas nos supercomputadores da Google, ok? Beleza, pessoal, valeu aí, até a próxima.